taxa básica de juros em alta, como é que ficam as aplicações financeiras? Eu falo disso já já. Bom, dentro da série de entrevistas semanais, hoje nós vamos abordar o impacto, da alta da taxa de juros no seu bolso. Você que é agente superavitário, ou seja, tem sobra de recursos, o que fazer com o seu dinheiro para rentabilizar melhor? E para dividir essa análise comigo, eu recebo os assessores de investimento, o Jorge Guerra e o Renato Mota. Renato, prazer em tê-lo aqui, obrigado por estar comigo nessa live. Eu que agradeço, Café, obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Muito bem, ele que é da GR Capital, associado aí do BTG. O Renato, é natural que nesse momento a gente fale um pouco da renda fixa, né? Óbvio. O leigo, né? Aquele sujeito do dia a dia, ele tem aquela velha caderneta de poupança. Explica um pouquinho essa trava que a poupança tem, porque limitado a 0,5%, mais a TR, ela não alcança nada perto aí do CDI, né? Explica um pouquinho essa modalidade de poupança, essa trava que ela tem. Exatamente. A poupança ela tem essa trava de rendimento que é atrelado, né? Quando a Selic está acima de um patamar específico de 8,25 ao ano, ela tem a remuneração travada em 0,5% mais a taxa referencial, que hoje está praticamente zerada, né? Então, o investidor conservador, né? O brasileiro, por tradição, tem a mania de investir ainda em poupança. É um investimento muito perigoso, né? Porque hoje em dia ele perde para a inflação. Então, o mesmo capital investido, né, ao longo de um ano, ele não consegue, o investidor não consegue comprar as mesmas coisas daqui a um ano, porque a inflação hoje muito em alta, né? A inflação elevada, come todo o poder de compra, e a poupança ela deixa de ser um investimento, né? Passa a ser apenas uma correção monetária com essa trava de 0,5%. Né? Lembrando que a poupança é isenta de R, mas mesmo assim ela perde lavada hoje para aplicações tão conservadoras quanto o título público, né, o Tesouro Selic, ou até mesmo produtos, né, de emissão bancária, como o CDB pós-fixado. Quando fala da isenção do imposto de renda, né, sempre as famílias têm na poupança essa vertente, e até pela facilidade, usam até como conta corrente. Mas, como isenta também, tem as LCAs e LCIs, né? Elas se reposicionaram também com essa alta de juros? Perfeito. As LCIs e as LCAs não têm essa trava de retorno e elas acompanham toda a alta da taxa Selic. Então, os emissores bancários, né, eles emitem LCIs e LCAs, que são produtos isentos de imposto de renda para o investidor pessoa física, né, e esse não tem uma limitação, esse produto não tem uma limitação de retorno, e ele acompanha integralmente a taxa Selic. Né, esses produtos eles são tradicionalmente pós-fixados, né, para a maioria dos investidores, e eles acompanham essa taxa Selic oferecendo um ganho adicional sempre que o juro sobe, né, para o investidor. Tem algum tipo de carência no caso da LC e LCA? Tem bancos que exigem lá que você fique 90 dias sem sacar, que a poupança não tem isso, mas às vezes para você ter uma rentabilidade um pouco maior em relação ao DI, você teria que ter aí um período de não saque, né? Exato. O prazo, né, em renda fixa, o prazo, a maioria das vezes, se traduz em mais retorno. Então, o tempo, quando o investidor tem esse tempo para investir, quanto antes o investidor, né, se programar, iniciar os seus investimentos, ele vai usar esse tempo ao seu favor, onde ele consegue, né, manter uma certa carência nas suas aplicações, barganhando retorno adicional. É como se ele falasse para o banco, né, Café? Por exemplo, banco, eu te empresto aqui o meu capital por 180 dias, não vou acessá-lo, então ele vai dar uma previsibilidade adicional para o banco, trabalhar o capital dele esse período específico, oferecendo em troca um retorno maior do que aquele investidor que pode sacar o seu capital a qualquer momento, né? Não trazendo essa previsibilidade para a instituição financeira. Bom, queria colocar também na conversa aqui o Jorge Guerra, que é também assessor de investimento. Jorge, prazer em tê-lo aqui falando um pouco das aplicações. Ô Jorge, a gente ouve muitas publicidades, né? E hoje está circulando muito essa história de aplique aqui na renda fixa, eu tenho 200% do DI. Quais são os cuidados quando a oferta vai nessa magnitude ou não?
É natural você ter produtos, se você aplicar aí para 3 anos e atrelado ao DI, chegar até dobrar em relação àquilo que está sendo remunerado? Então, existem sim algumas promoções, digamos assim, mas essas aplicações de 200% do DEI, normalmente elas têm uma carência específica, né? E você não consegue carregar esse rendimento por muito tempo. Então, é bom dar uma olhada nas entrelinhas. Agora, as aplicações de renda fixa pura, seja um título pré-fixado, hoje, a gente consegue sim atingir o dobro do capital em aproximadamente 5 ou 6 anos, dependendo do emissor. Então, é possível dobrar o capital, mas num horizonte um pouco mais longo. Esses 200%, que tem algumas casas aí oferecendo, precisa entender bem qual que é o prazo específico que você consegue manter os 200% do CDI. O Tesouro Direto está bem amigável para quem não é desse mundo das finanças, quer dizer, entrar na plataforma, poder fazer ali o seu cadastro, comprar um título público, está muito acessível hoje, Jorge? Não é possível fazer aplicação direto, né? Mas é também interessante ter uma pessoa acompanhando, porque o Tesouro tem também uma variação nas aplicações, né? A gente tem títulos atrelados à inflação, tem outros títulos que vão ser pré-fixados, então eu acho que a coisa do assessor ela anda junto, não dá para ser simplesmente um leigo, entrar lá e sair apertando o botão simplesmente sem entender de fato o risco que ele está tomando, porque muitas vezes você pode pegar aí um título pré-fixado atrelado à inflação, se a taxa de juros continuar subindo e ele precisar, em algum momento, retirar esse recurso, ele pode ter, sim, uma perda, né? É o que a gente chama de marcação a mercado, esse título sofre marcação a mercado, então o investidor tem que, sim, tomar cuidado, e é para isso que existem os assessores de investimento, exatamente para auxiliar nessa tomada de decisão. Agora, dentro ainda da renda fixa, quais são as outras opções? O CDB ainda é uma recomendação? Ele tem atratividade, um certificado de depósito bancário? Com certeza, com certeza. Os CDBs eles vão caminhar numa linha muito parecida com as LCAs. A gente vai ter opções de títulos ali pré-fixado ou pós-fixado. E claro que é interessante. Ele vai ter imposto de renda, ele vai trabalhar na tabela regressiva de imposto de renda. Começa de 22,5% e desce até 15% para aplicações acima de 2 anos. Mas com certeza é uma aplicação extremamente interessante, principalmente quando a gente olha para emissores bancários que não têm aí uma graduação de risco tão elevada, mas a gente tem um FGC por trás, que vai garantir, né, até os 250 mil em caso de algum problema com aquela instituição. Então a gente consegue sim otimizar diversas aplicações trabalhando dentro dessa margem de segurança que o FGC proporciona para o investidor. Bom, se nós olharmos então agora em perspectiva, é a vez da renda fixa, é isso? Olha, eu e o Renato, a gente gosta muito, apesar da gente ser head de renda variável na GR Capital, a gente tem sim aportado muito recurso dos clientes nesse mercado de renda fixa, porque é algo que a gente não via 1 ano e meio atrás, né? 1 ano e meio atrás a nossa taxa básica estava na região de 2,5%, 3% ao ano, e hoje a gente tem um rendimento que supera 4 vezes esse número. Então é extremamente interessante, olhando para as projeções futuras aí, que a gente já ouviu o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, o presidente do Banco Central já sinalizando que eles veem ao final do ciclo dessa taxa de juros. Quem se posicionar hoje vai colher os benefícios dessas aplicações por muito tempo. Então nós entendemos que é um momento muito interessante para a renda fixa, sim, mas não podemos também descartar outras aplicações, claro, visando sempre o perfil de cada cliente. E é exatamente sobre a renda variável que a gente vai falar no próximo bloco. Estou entrevistando Jorge Guerra e Renato Mota, são assessores de investimento, e a gente vai falar da renda variável. A gente volta na semana que vem. Até lá.